Iremos agora explicar o funcionamento dos nossos algoritmos de Huffman e LZW. Inicialmente, nós vamos mostrar o código sendo executado para mostrar que ele está, sim, em completo funcionamento. Primeiramente, eu irei comprimir o arquivo usando LZW, comprimir o arquivo userdb. Aqui eu posso colocar qualquer extensão do meu arquivo para ser o arquivo de saída. Qual dos dois métodos que eu quero comprimir? Inicialmente vai ser com LZW e ele comprime o arquivo. Agora, então, eu vou mostrar aos usuários atuais, vou descomprimir o arquivo substituindo o userdb para mostrar que os usuários ainda estão consistentes. Vou selecionar a opção de descomprimir, qual eu quero descomprimir, user.lzw, onde é que eu vou jogar o meu arquivo, user.db, qual vai ser o método, Huffman, lzw, descomprimiu e agora mostrando ainda assim os mesmos usuários presentes. Agora então, comprimido pelo Huffman. Qual vai ser o arquivo que eu vou comprimir? Userdb, o nome do arquivo comprimido, user.hff, método de compressão Huffman, descomprimiu e agora, comprimiu, perdão, e agora eu vou descomprimir. Sobrescrever o arquivo de userdb, pressionando Huffman. Descomprimiu e agora eu vou mostrar aos usuários, mostrando que a descompressão foi sim efetiva. Irei agora explicar um pouco das decisões de implementação no método de LZW. Primeiramente, apenas duas funções que são públicas, que seria de comprimir e descomprimir para facilitar a execução do algoritmo. E a primeira coisa que comprimir faz é inicializar o dicionário, que estamos usando um hashmap para melhorar a eficiência e não estamos salvando o dicionário, porque nós estamos usando a tabela ASCII, como já é um padrão, para ser o nosso dicionário inicial. Então, economizar memória. Então, para poder comprimir efetivamente o arquivo, nós já abrimos os dois arquivos e aqui embaixo nós estamos usando a seguinte... Nós decidimos, então, fazer da seguinte forma. Sempre pegar dos 2 bytes do index que iria ser utilizado e sempre complementar a 4 bits, caso seja necessário, caso pegue apenas 12 bits e não 16 bits, como seria o caso. E para a descompressão, apenas... E também estamos usando um string de bits no formato de uma string para facilitar a manipulação, ao invés de usar manipulação de bit a bit com operadores bitwise. Para descomprimir, inicializamos o dicionário também e descomprimimos o arquivo apenas da maneira reversa, lendo e escrevendo nos 3 buffers de entrada. Agora, vamos explicar um pouco do algoritmo de Huffman. Bom, primeiramente, a gente fez uma classe geral de Huffman encoding e a gente criou 2 funções principais, que estão lá em cima, que é meio que o condensado de todas as funções auxiliares. Bom, primeiramente, a gente tem essas 2 funções principais, que são os métodos públicos que vão estar visíveis no nosso CRUD, na nossa aplicação, desculpa, que a primeira é de comprimir arquivo, e essa compressão, ela tem algumas etapas. Primeiro ele lê o arquivo DB, ele vai criar um arquivo de frequência de cada char, e através desse arquivo de frequência de cada char, a árvore Huffman vai ser construída. E por questão de eficiência, a gente vai pegar essa árvore Huffman e vai transformar num hashmap. Um hashmap de caractere e código, que no caso é o código binário Huffman. Depois que a gente já tem o hash com cada caractere e seu respectivo código, a gente pega o arquivo DB e transforma numa string de bits, e esses bits sendo o código Huffman comprimido. A gente pega esse código Huffman comprimido e salva em um arquivo, que no caso que o Pedro demonstrou seria o user.huffman, e a gente também salva o hash no arquivo, para poder ter a tabela de descompressão. O arquivo ficar de forma persistente, e não só na memória RAM. Bom, esse foi a compressão. O segundo método principal é a descompressão, que vai basicamente pegar os 2 arquivos que foram salvos, que é o primeiro a tabela hash e o segundo
o código comprimido, e depois a gente tem uma função de decode Huffman, que ele vai pegar o texto que estava no arquivo comprimido, bit a bit, e vai pegar a tabela a tabela hash, com o código de cada caractere. Então esse código vai ser usado para descomprimir o arquivo, e aí nós teremos uma string, que é a string original do arquivo que foi comprimido. E o passo final é escrever de novo pro arquivo, substituindo assim o arquivo que foi comprimido antes, e terminando o processo. E aí, mais para baixo, a gente tem as funções principais de construir árvore, que no caso é a função que a gente pega as duas arrays de caractere de frequência de cada um e constrói a árvore Huffman. E depois a gente tem as próximas funções, criar a tabela, né, que no caso aqui você vai preencher a tabelinha Huffman, e tem o encode, que seria para pegar o hash map com a tabela código e fazer essa encriptação. Depois a gente vai ter a função decode, que é a mesma coisa, só que para descomprimir. E depois mais as funções auxiliares que foram feitas, que é de salvar o hash no arquivo, tirar o hash do arquivo, recuperar, transformar um array de bits numa string para ser armazenada no arquivo, e uma que é para escrever bits de uma string no arquivo. Vai ter sempre o processo de ida e de volta. E o final, mais auxiliares mesmo, de calcular a frequência de cada char, ler arquivo, escrever arquivo. E esse última classe foi implementado por a gente de um comparator, que é basicamente criar um comparator para o nó Huffman que a gente criou. Então, para poder comparar um nó com outro, ficar mais fácil, mais eficiente, o Java já tem essa classe que pode ser implementada de comparação, né? E por último, a nossa classe principal, que é o nó Huffman. A gente tem um inteiro que é a frequência, a soma da frequência, no caso, né? E toda vez que a gente for construindo a árvore, a gente vai ter que simbolizar essa soma. A gente tem o char, que é o símbolo, e os nodos da esquerda e da direita. Então, basicamente é assim que funciona o nosso algoritmo de Huffman. E foram essa a nossa decisão de implementação. E obrigado pela sua atenção.